Briga no mercado de Caxias acaba em tragédia. Operação da polícia prende 5 traficantes em Codó. Frustrada tentativa de assalto em agência dos Correios no bairro Bequimão, em São Luís. Governo do Maranhão é condenado a pagar tratamento de criança fora do estado. E ainda o dia de celebrações em homenagem a Nossa Senhora de Fátima. Olá, uma ótima noite para você. Uma briga no mercado de Caxias acabou em morte. Um homem cobrava uma conta quando teria perdido o controle e agredido o devedor com um tapa, que revidou com uma faca. A vítima ainda foi socorrida, mas não resistiu. Riba do Caminhão, como é conhecido, foi morto na manhã desta quarta-feira, dentro do Mercado Central, em Caxias. A vítima foi atingida com uma facada na altura do peito. O acusado de ter desferido a facada, identificado por Newton, empreendeu fuga logo após o crime. De acordo com informações de pessoas que presenciaram o crime, Riba teria ido ao Mercado Central cobrar cerca de R$4 mil de dívida do acusado. Ao ouvir a recusa pelo não pagamento do dinheiro, a vítima teria desferido um tapa no devedor e este revidou com um golpe mortal de faca no peito. A vítima, fornecedora de frutas e verduras para a vítima, e essa vítima ia para o autor e o autor estaria devendo aquela vítima. Durante a cobrança, os ânimos se exaltaram, houve naquela ocasião, supostamente a vítima teria agredido o autor com um tapa e este revidou com o uso de faca, arma branca, né, e acabou por lesionar fatalmente a vítima, o seu Zé Ribamar. Riba chegou a ser socorrido por uma viatura do SAMU, mas morreu a caminho do hospital. A vítima trabalhava como fornecedor de frutas e verduras para os feirantes do Mercado Central. Identificamos o autor, já procedemos, já toda a ocorrência, tudo, aguardamos as diligências, né? Temos aí uma equipe aí até da polícia também, que saiu em deslocamento, só que nos locais prováveis de poder ser encontrado, até agora não foi obtido nenhuma resposta positiva. E em Codó, uma operação das polícias civil e militar prendeu 5 pessoas acusadas de tráfico de drogas. Foram apreendidos celulares e entorpecentes. O líder foi preso em casa. Segundo a Polícia Civil, a casa é do suspeito de tráfico José Ribamar de Souza Júnior, 44 anos, o Júnior Canela, como é mais conhecido. Para a polícia, a casa era um ponto principal da venda de droga do suspeito. Celulares, balanço de precisão e estes 2 tabletes de droga. Esses indivíduos já estavam sendo investigados há um tempo. 5 traficantes foram presos, além do Júnior Canela, outras 4 pessoas foram presas. Estão sendo autuados por tráfico de drogas em associação para o tráfico e ficarão à disposição da Justiça de Codó. Além da droga apreendida, essas 3 motos e essa caminhonete foram apreendidos no local da operação. E olha só, no início da manhã de hoje, houve uma tentativa de assalto aos Correios do bairro Bequimão, aqui mesmo na capital. 2 bandidos sequestraram o vigilante e 2 funcionários. Deram voltas de carro pelo bairro enquanto o cofre era programado, uma ação articulada. As polícias chegaram logo e um terceiro comparsa avisou aos sequestradores que liberaram os reféns e fugiram. A falta de segurança resultou na paralisação de professores da rede municipal de ensino na Vila Embratel. Eles fizeram um apitaço e caminhada para chamar a atenção das autoridades. Em menos de 15 dias, foram 2 tentativas de invasão à unidade de ensino básico Henrique de la Roque. Os trabalhadores e pais de alunos cobram agilidade na conclusão da reforma e reparos do anexo, que está bastante deteriorado. Uma reunião com o secretário de Educação do município foi agendada para a próxima sexta-feira. Até lá, sem vigilância, os professores decidiram não dar aulas no prédio anexo. Cerca de 180 alunos até 7 anos de idade ficaram prejudicados por causa dessa paralisação. E a seguir você vai ver, Fazenda Pública promove semana de conciliações voltada para devedores que quiserem recuperar créditos. O Jornal da Difusora volta já já.
Já de volta, e a Polícia Civil fechou um garimpo ilegal e a investigação foi dentro da fazenda de um prefeito. Ciro Mineiro está ao vivo, tem essas informações para a gente, os detalhes, não é isso? Ciro, boa noite. Boa noite, Olavo, e a todos que acompanham o Jornal da Difusora. Olha, essa operação foi desencadeada pela Delegacia Regional de Zedoca, que descobriu essa região de garimpo ilegal na cidade de Godofredo Viana. No total, 20 pessoas foram conduzidas, 7 delas foram autuadas. O flagrante foi principalmente na fazenda do prefeito de Godofredo Viana, Marcelo Jorge. No local foram encontradas drogas e também famílias que trabalhavam na extração. Cerca de 40 pessoas, entre crianças, adolescentes e também mulheres. Delegados de Santa Luzia do Paruá, governador Nunes Freire, Cândido Mendes e Carutapera auxiliaram nas investigações que resultaram também na apreensão de 3 máquinas retroescavadeiras, avaliadas cada uma em R$500 mil. 4 veículos que podem ter placas clonadas, 2 armas de fogo e 20 detectores de metais avaliados em R$15 mil cada um. Tudo foi registrado pelo delegado Henrique Mesquita, que chefiou todo esse trabalho. O tamanho da devastação ambiental causada aqui pela exploração descontrolada do ouro. Aqui o meio ambiente está totalmente devastado. Ali é uma máquina chupadeira, como os garimpeiros chamam, utilizada para lavar os sedimentos, entre os quais estão as pepitas de ouro. O prefeito Marcelo Jorge não foi encontrado no local. Apenas o gerente dele é armado com arma de fogo. O gestor está sendo procurado para prestar depoimento e deve responder criminalmente. Além de crime ambiental e associação criminosa, alguns dos conduzidos serão autuados por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação de produto de crime. O acampamento ilegal foi queimado pela Polícia Civil para que uma nova ocupação não ocorra neste mesmo local. Um dos 7 autuados foi liberado após pagamento de fiança de quase R$10 mil. O inquérito será encaminhado para a Polícia Federal e também para o Ministério Público Federal. Vamos ver no que essa história vai dar, hein, Olavo? Verdade, Ciro Mineiro. Obrigado pelas suas informações. Uma ótima noite para você. E nesta semana estão sendo promovidas conciliações entre devedores e as fazendas estadual e municipal aqui na capital. Para a recuperação dos créditos, é a oportunidade, por exemplo, para resolver pendências de tributos como o IPTU e o PVA. Segundo o juiz titular da 9ª Vara da Fazenda Pública, a ideia é realizar 62 audiências até a próxima sexta-feira. São processos relacionados a impostos cobrados pelo governo do estado e prefeituras. Há ainda processos que dizem respeito à não existência de alvarás de funcionamento. Atualmente tramitam na 9ª Vara da Fazenda Pública cerca de 10.500 processos dessas naturezas. O devedor realmente não gosta de pagar tributo, seja porque não tem condições de efetuar o pagamento ou porque a justiça não consegue localizar os devedores. A ideia ainda, segundo o juiz, é conseguir o maior número de conciliações possíveis entre os devedores e as fazendas estadual e municipal. Segundo a Procuradoria do Estado, informou a 9ª Vara da Fazenda Pública, apenas 1,5% do total é arrecadado em multas e impostos pelo governo do Estado, sem a ajuda do Judiciário. É vantajoso para todo mundo. Para o devedor, que diminui o débito e já sai daqui, como já aconteceu, com uma certidão negativa de débito em mãos. Para o Estado, que arrecada logo, para o município, que também faz logo essa arrecadação, e também para o tribunal, que recolhe logo de imediato o valor das custas processuais. Espera-se que esse valor arrecadado seja convenientemente aplicado em favor da comunidade. E em Imperatriz, os julgamentos de casos relacionados a abuso e exploração de crianças e adolescentes continuam sendo um desafio para a Justiça. É que a cidade ainda não tem uma vara específica, apesar da grande demanda. Violência que começa dentro de casa. O silêncio das vítimas é refém do medo e da vergonha de expor a situação.
Segundo dados do Centro de Referência e Assistência Social, de janeiro a abril de 2015 foram registrados 112 casos na cidade. O perfil das vítimas varia entre 3 a 15 anos de idade. A maioria são meninas e o abusador geralmente é alguém próximo ou da família. De acordo com o delegado regional, a implantação de uma delegacia especializada facilitaria a investigação dos casos. Ainda nesse ano de 2014 nós tenhamos uma lei que cria essa delegacia efetivamente no município de Imperatriz e consigamos montar toda uma estrutura que possa atender esse tipo de demanda que é altíssima aqui em nossa região. As ações judiciais relacionadas a crimes contra a criança e o adolescente são de responsabilidade da 4ª Vara Criminal. Ele ocorre em locais em que dificilmente você vai ter testemunhas para esse tipo de crime, a não ser as pessoas da família. Muitas vezes, mesmo que o abusador seja identificado, ele acaba não sofrendo as punições previstas em lei. Segundo os órgãos de defesa da criança e do adolescente da cidade, este é um dos crimes mais impunes registrados, apesar dos dados alarmantes. Desde o ano passado, este tipo de crime é tipificado como hediondo, mas poucos cumprem a pena prevista. O Maranhão foi o 5º estado brasileiro em número de denúncias recebidas pelo Disque 100 em 2011. Foram 4.686 casos. A expectativa é de que ainda neste ano seja instalada uma vara especializada em casos que envolvem crianças e adolescentes em Imperatriz. O borracheiro Luciano Norberto sofreu descarga elétrica em uma empresa de pneus em Bacabal. Ele teria auxiliado um eletricista na troca de uma lâmpada, foi socorrido e transferido para o Socorrão 2 em São Luís, em estado grave. A prefeita de Anapurus, Cleomaltina Monteles, foi condenada a pena de 5 anos e 10 meses de detenção a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto por dispensa em licitação. Ela foi condenada também ao pagamento de multa. A polícia de Açailândia prendeu um homem acusado de roubar R$500 de uma mulher. Na delegacia foi constatado que Fagner dos Santos, de 26 anos, já havia cumprido pena no Rio de Janeiro pelo mesmo crime. Um homem identificado como Edivaldo de Jesus morreu na tarde de hoje após sofrer um mal súbito na garupa de uma moto na rua Rio Branco, centro de São Luís. O condutor da moto, segundo populares, teria fugido do local. Para esta quinta-feira, a meteorologia prevê chuva no interior do estado. Veja como ficam as temperaturas no mapa. Em Barão de Grajaú, as temperaturas variam entre 25 e 32 graus. Em São Luís, 25 e 32. Em Pinheiro, a máxima será de 33 graus. Em Balsas, 31 e Colinas, 31 graus. Daqui a pouco, o estado é condenado a pagar tratamento de criança com doença rara em hospital de referência em São Paulo. O Jornal da Difusora volta depois do intervalo. A Justiça de Pedreiras condenou o governo do Maranhão a pagar as despesas de tratamento de uma criança que está internada em um hospital de referência em São Paulo com uma doença grave. Ela teve que sair do estado por falta de estrutura para atendê-la. O juiz de direito da primeira vara da comarca de Pedreiras, Dr. Marco Adriano, determinou que o governo do Maranhão arque com as despesas de cirurgia e todo o tratamento de um recém-nascido de 1 mês e 11 dias do município de Pedreiras. Visando assegurar a realização de uma intervenção cirúrgica para corrigir uma patologia cardiológica de natureza grave, complexa e rara. A criança foi diagnosticada com uma doença cardíaca grave por um médico em Teresina, que afirmou que essa cirurgia só poderia ser realizada em um hospital de São Paulo. E na decisão já se determinou o bloqueio do valor correspondente ao tratamento e às despesas com deslocamento e hospedagem em São Paulo. Amanhã, Léo Condé comandará o primeiro treino do Sampaio Corrêa em São Luís. O preparativo para o jogo contra o Macaé terá início às 3 horas da tarde no estádio Castelão. Será a chance do time de recuperar o ritmo depois da derrota para o Palmeiras no campo adversário. A equipe tricolor volta a campo na noite de sexta-feira em competição que pode render a segunda vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. De olho nos desafios da Série D do Brasileirão, o Imperatriz está cheio de expectativas e faz um certo mistério sobre a escalação do elenco.
O torcedor acredita que se os times que enfrentarão o Cavalo de Aço na primeira fase do Brasileiro Série D saírem de estados vizinhos, as chances são maiores. Com certeza o Cavalo de Aço vai dar uma grande patada. Eu acho que o time tem uma grande oportunidade, uma grande chance de passar da primeira fase da Série D. A maior expectativa da torcida são pelos 4 jogos que devem acontecer aqui dentro do Frei Epifânio e pela contratação de mais jogadores que devem reforçar o elenco. O presidente do Imperatriz adianta. Nós já temos até alguns contatos, mas eu não quero adiantar porque pode atrapalhar. Eu só gosto de dizer que o jogador está contratado quando ele assina o contrato, porque às vezes o jogador vem para a cidade e aí recebe uma outra proposta melhor e acaba deixando a gente na mão. Portanto, eu só vou anunciar os novos reforços quando eles estiverem aí com seus contratos assinados. A direção do representante maranhense na Série D afirma que deseja manter a base composta por jogadores como Júnior Chicão, Rubens, Diego Valderrama, Cleiton Rimé e Cris. O time do Imperatriz para a competição deverá ser apresentado entre os dias 5 e 10 de junho. Até lá, é tempo para preparar uma equipe capaz de chegar cada vez mais alto. Voar alto, essa é a expectativa dos torcedores de todo o time do Imperatriz e também dos torcedores que ficaram empolgados com a vitória do campeonato. No dia de Nossa Senhora de Fátima, em São Luís, foram realizadas missas para renovar a fé. A comunidade católica do São Francisco, por exemplo, compareceu à celebração pontualmente ao meio-dia. Aliás, as celebrações também aconteceram durante o meio-dia em outros pontos da capital. As celebrações da noite terminaram agora há pouco. Segundo a crença católica, já são 98 anos de aparição de Nossa Senhora de Fátima, quando apareceu lá em Portugal. Por isso, muita festa da comunidade católica, não só aí no São Francisco, mas também em outras regiões da capital. Para todos os devotos, hoje foi dia especial. E o Jornal da Difusora termina agora. Fique a seguir com o SBT Brasil, as notícias nacionais e internacionais. A gente volta a se encontrar amanhã, logo depois do Chaves. Uma ótima noite para você. Desta fé.